Afinal, somos coletivamente a igreja ou a igreja é um lugar físico denominado de igreja, no qual pessoas se reúnem? Vejamos de início dois textos. Colossenses 4, verso 15 diz assim: Saudai aos irmãos que estão em Laodiceia, e a Ninfas, e a igreja que está em sua casa. Filemão, versículo 2: E a nossa irmã Áfia, e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Igreja de Cristo são pessoas que se reúnem em um determinado lugar para ali celebrar, para ali se edificar, se relacionar, se socializar de forma saudável, como irmãos na fé entre si. E tal lugar não se restringe a uma denominação religiosa, ainda que ela esteja incluída também. Vejamos outros textos. Gálatas, capítulo 1, versículo 13, diz assim: Pois já ouvistes qual foi outrora o meu procedimento no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. Filipenses 3, verso 6. Quanto ao zelo, persegui a igreja. Quanto à justiça que há na lei, fui irrepreensível. Atos 8, versículo 3. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os entregava à prisão. Paulo, nós vemos que ele perseguia e assolava pessoas crentes em Jesus, como sendo este o caminho e o Messias. E a estes, o apóstolo Paulo agora chama de Igreja de Deus. Então, o que Paulo perseguia não era prédios, paredes sem vida. O que Paulo perseguia eram pessoas. E estas pessoas que ele perseguia, ele agora chama de Igreja de Deus. Vejamos mais alguns textos. Efésios capítulo 5, versículo 32. Grande é este mistério, mas eu falo em referência a Cristo e à igreja. A igreja é a noiva, a esposa de Cristo. E certamente a noiva de Cristo não é um prédio de tijolos ou de madeira, e sim, na verdade, um povo ligado por um mesmo Espírito, a saber, o Espírito Santo de Deus. Colossenses, capítulo 1, verso 18. Também ele é a cabeça do corpo, da igreja. É o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. A igreja é o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo não é um prédio sem vida em si mesmo, mas sim uma multidão de pessoas de todos os povos, de todas as nações e línguas, ligados entre si por meio do Espírito Santo de Deus, que receberam ao crerem verdadeiramente em Deus e em Cristo. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 5. Pois, se alguém não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Cuidar da igreja de Deus não é cuidar de um prédio religioso em si, mas cuidar de pessoas que, unidas pelo Espírito de Deus, não importa a distância que estejam uns dos outros, não importa o continente em que estejam, estas pessoas formam a Igreja Corpo de Cristo na terra. Mateus capítulo 16, versículo 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Não é contra um lugar em si que as portas do inferno não prevalecerão, e sim, na verdade, contra um grupo de pessoas dentre todas as nações da terra,
Pessoas estas que creem em Deus e no seu enviado, em Cristo, no Senhor Jesus, que por terem se tornado casa de Deus, são habitação do Espírito Santo. Nós nos tornamos casa, ou seja, nós compomos uma única casa. Somos pedras vivas nesta edificação espiritual e somos habitados pelo Espírito Santo. É contra estes e não contra um lugar em si que as portas do inferno não prevalecerão. Mateus capítulo 18, versículo 17. Se recusar ouvi-lo, dize-o à igreja, e se também recusar ouvir a igreja, considera-o como gentio e publicano. Dizer à igreja não significa dizer para as paredes ou para o lugar em si, e sim dizer para as pessoas reunidas em tal lugar que não se restringe a uma denominação religiosa, ainda que esta esteja também incluída. Que isso fique bem claro. Atos capítulo 5, versículo 11. Sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos os que ouviram estas coisas. Um prédio em si não precisa de temor a Deus, mas pessoas sim. Logo, o temor sobreveio a todas aquelas pessoas que naquela época compunham a igreja de Cristo. Atos capítulo 8, versículo 1. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. Não se perseguia um prédio estrutural físico em si, na época dos apóstolos. Se perseguia pessoas. Estas pessoas, sim, eram a igreja de Cristo, a igreja perseguida, um grupo de crentes ligados entre si, formando uma única casa de Deus, para Deus, pelo Espírito de Deus, com o qual passam ou passaram a ser habitados. Atos capítulo 11, versículo 22. Chegou a notícia destas coisas aos ouvidos da igreja em Jerusalém. Atos 11, verso 22. Chegou a notícia destas coisas aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e enviaram Barnabé a Antioquia. Paredes em si não têm ouvidos. Logo, a igreja que tem ouvidos não é um prédio físico, mas sim pessoas que são, coletivamente falando, a casa de Deus, o edifício de Deus, habitação do Espírito de Deus. Atos capítulo 12, versículo 5. Pedro, pois, estava guardado na prisão, mas a igreja orava com insistência a Deus por ele. Paredes em si não têm boca e nem oram. Logo, quem abria a boca e orava não era um prédio físico em si, mas pessoas que compunham a Igreja de Cristo, que se trata de um organismo vivo, formado por pessoas ligadas entre si pelo Espírito Santo de Deus, com o qual foram preenchidos, e ligadas a Cristo, que é a cabeça deste corpo. Atos capítulo 14, verso 27. Quando chegaram e reuniram a igreja, relataram tudo quanto Deus fizera por meio deles e como abrira aos gentios a porta da fé. A igreja não é um prédio em si, porque como seria possível reunir paredes e relatar para paredes, que nem ouvidos possuem literalmente em si, aquilo que fora relatado com base no texto que nós lemos. Logo, reunir a igreja significa reunir pessoas em algum lugar que não se restringe a uma denominação religiosa em si, ainda que esta esteja incluída. Atos capítulo 15, versículo 4. E quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciãos,
e relataram tudo quanto Deus fizera por meio deles. A igreja recebeu. Veja, mas desde quando paredes em si e por si só têm opção de não receber alguém? Logo, igreja aqui são pessoas ligadas entre si pelo mesmo Espírito de Deus que os habitava. Atos 20, versículo 28. Cuidai, pois, de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus que ele adquiriu com seu próprio sangue. Apacentar um prédio de tijolos sem vida em si mesmo seria algo bem estranho. Sendo assim, a igreja de Deus que deve ser apacentada são pessoas. Jesus morreu por pessoas e não por paredes de tijolos ou de blocos de concretos mortos sem vida. 1 Pedro capítulo 2, versículo 5. Vós também, quais pedras vivas, sois edificados como casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. A igreja, casa de Deus, é uma construção espiritual. As pedras que compõem este edifício são pedras vivas, e cada integrante que compõe esta construção, este edifício espiritual, é uma morada, é uma pedra viva nesse edifício espiritual, na casa de Deus. Atos capítulo 12, versículo 1. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. Herodes perseguia a igreja, e quando é dito que ele perseguia a igreja, quer dizer que ele perseguia pessoas, e estas pessoas se reuniam em diversos lugares para se relacionarem como irmãos na fé em Cristo. Hebreus capítulo 3, versículo 6. Mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus, e essa casa somos nós, se é que nos apegamos firmemente à confiança e à esperança da qual nos gloriamos. Nós somos a casa de Deus. 1 Coríntios 6, verso 19. Acaso não sabem que o corpo de vocês é o santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus? 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15. Mas, se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Saber se comportar no meio da igreja é proceder corretamente perante os irmãos que compõem a igreja do Deus vivo, que compõem a casa de Deus. Porém, não se deve também negligenciar o saber se comportar perante os não integrantes da igreja do Deus vivo, os não integrantes da casa de Deus, organismo vivo, aqueles que ainda não servem a Deus e a Cristo. Creio que estes textos, apresentados por meio deste devocional e devidamente explicados com a devida calma para que você pudesse compreender, assimilar, entender, refletir, já são mais do que suficientes para provar que a Igreja de Deus e de Cristo são pessoas que se tornaram, coletivamente falando, templo de Deus, habitação do Espírito, e que devem oferecer diariamente sacrifícios contínuos espirituais a Deus em todos os lugares, não se limitando ou se restringindo a uma denominação religiosa em si, porém a incluindo também. Lembre-se, você é morada do Deus Altíssimo e compõe o único templo, a única casa de Deus. Nós, coletivamente, somos a casa de Deus, a igreja de Deus e de Cristo.